abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 6. A partir do verso 25, que ele leu aqui. É assim, gente, né? Eu não consigo ficar chateado com ele. Na realidade, a gente vê como Deus, Ele fala desde o início de um culto, Ele fala, é a mesma palavra até o final, amém, querida? E fora os problemas que a gente tem. Mas tudo bem, eu já está perdoado. Mateus capítulo 6, a partir do 25, você já leu ele, né? Então já está aí marcado. A gente podia até pregar junto, né? Não tem isso aqui na igreja? Diz assim a palavra de Deus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, ou seja, nem costuram, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Feche os teus olhos. Ó Deus, eis a tua santa palavra, ela é poderosa, viva e eficaz. Deus, ela tem o poder de mudar a vida das pessoas que estão aqui. Ela, Senhor, e não eu, tem poder de curar. Senhor, enquanto eu prego, visita os teus filhos, cura e muda, Senhor, situações, destinos, salva pessoas aqui hoje. Pai, eu me escondo atrás da cruz de Cristo. Toma esse altar, Deus, que é teu por honra e direito, ministra sobre nós, em nome de Jesus. Amém, querido? Põe a Bíblia sobre o seu colo e aplauda ao Senhor. Mas como estávamos dizendo, amados, Jesus escreveu isso há mais de 2000 anos atrás. Então isso é, esse texto e esse tema já era recorrente. As pessoas tinham as suas preocupações. E Jesus então, o Mestre Jesus, ele vem trazendo vários ensinamentos nesse texto. E então ele está dizendo para os seus discípulos
que eles não ficassem preocupados. Esse texto que começa no capítulo 5, um sermão da montanha, Jesus está dando ensinamentos, a pastora já pregou, eles estavam num local onde Jesus chama os discípulos em particular, vem toda a multidão, Jesus está dando vários ensinamentos, e Ele está dizendo, não andeis ansiosos, não fiquem preocupados. E hoje, quantas histórias chegam para nós, de separações, de brigas num lar, por causa de situações ligadas às finanças, situações financeiras, desgaste, porque não se controlou ou se perdeu, e aí isso atrapalha o relacionamento familiar, isso traz um desgaste no casamento, para os filhos. Eu estava no outro dia conversando com uma pessoa e ela falando de um parente dela que tinha muito dinheiro e muitos imóveis, e ele foi simplesmente colocando tudo a perder. Tinha imóveis na Tijuca, em vários bairros, tinha um patrimônio muito grande, perdeu tudo aquilo. Tinha casado com uma menina muito bonita, era uma família linda, tinha tido filhos, e no final eles estavam sem nada e a família dilacerada. Sabe, amados, Jesus está dizendo para aqueles que estavam ali, para nós hoje, porque se nós estivermos preocupados, quantas pessoas estão hoje e estão dentro da igreja e não conseguem se concentrar naquilo que está sendo ministrado, não conseguem prestar o seu culto a Deus por causa das preocupações. E como eu digo, o culto ele é pessoal, intransferível. Você não vem assistir um culto, culto se presta. Você vem prestar culto a Deus. Então o culto, se ele é bom ou não, é o culto que você vai estar dando a Deus. Você prestou um mau culto a Deus, você veio para ouvir, para assistir, amados. Você está aqui para adorar a Deus, para prestar o seu culto a Deus. Então não depende dos músicos que estão tocando ou quem está ministrando sobre você. Quando você já vem com desejo de adorar a Deus, você já vem cheio, você está dizendo, vem para esse lugar para adorar o nome do Senhor. E então você vai contagiando com as pessoas que estão ao seu lado. Mas quando você chega cabisbaixo, isso acontece, claro, mas você chega cabisbaixo, você chega triste, e aí você não consegue, por causa das preocupações, você não consegue adorar a Deus. E talvez as pessoas olhem, a gente olha do altar, e a gente, às vezes o ministro de louvor, os pastores, às vezes no final do culto, você vê como é que a igreja hoje estava fria, estava devagar, os irmãos demoravam para responder, né? Parecia que a gente estava num vale. Glória, 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 glória. Havia um eco assim diminuindo cada vez mais. Porque a gente vem para a igreja e a gente vem já com as nossas preocupações, e a gente não consegue deixar o Espírito fluir. Nós não conseguimos prestar um bom culto a Deus. Porque se eu venho com desejo, amados, de prestar culto a Deus, embora haja preocupações, mas se eu as coloco de lado em segundo plano ou terceiro, se eu venho para a igreja adorar a Deus, então eu posso contagiar o meu irmão. Porque se eu glorifico a Deus, se eu levanto as minhas mãos no louvor, se eu canto com todas as minhas forças, se na hora da palavra eu leio junto, eu glorifico a Deus, eu digo, Deus está falando comigo, então o meu irmão do lado, posso contagiá-lo, posso mostrar para ele que Deus está nesse lugar. Jesus já nessa época, irmãos, quantos anos fazem isso? Quanto tempo que isso foi escrito? Havia pessoas que tinham preocupações, que não as deixava viver, que trazia prejuízo para os seus lares. E graças a Deus, eu casei com uma esposa que é uma mulher guerreira, que
se nós podíamos, na época que eu tinha um emprego, onde a gente tinha um carro muito bom, onde a gente gastava com as melhores roupas, e a gente ia em restaurantes, a gente podia, porque a gente tinha um emprego muito bom. Mas no dia que eu disse assim, eu não estou feliz, porque eu tenho um chamado, e você sabe, lá, nós temos um chamado, onde a gente abriu mão para ficar integral na obra de Deus, não estava mais se gastando dinheiro com tudo aquilo, mas se a gente comesse uma pipoca junto, a gente estava feliz. Nós tentamos não permitir que as circunstâncias nos abatessem, minasse nosso casamento. O problema, amados, é que Jesus está dizendo aqui, quando você põe foco, os problemas existem, muitos até causados por nós mesmos, pelo nosso desequilíbrio financeiro, emocional e tantas coisas. Quantas vezes nós é que causamos as tempestades, nós é que semeamos vento, como diz os antigos, quem semeia vento, colhe. Muitas vezes nós estamos causando os nossos problemas, e às vezes vêm os problemas que não causamos, mas eles estão aí. Quando não sabemos lidar com eles, quando permitimos que eles entrem, façam parte e tirem a nossa fé, vai minando, a gente permite dar permissão. Então, querido, isso vai atrapalhando o nosso casamento, vai tirando o nosso humor. Jesus estava falando, gente, não andeis ansiosos com coisa alguma, vocês são mais importantes do que vocês comem e vestem. Vocês precisam entender, se hoje você tem muita coisa, você glorifica a Deus. Se amanhã não tem, você glorifica a Deus. Se hoje você tem um emprego maravilhoso e ganha muito bem, glória a Deus. Se amanhã Deus te chamar para o ministério, para você viver da obra, entendendo o que é a direção de Deus, glorifica a Deus. Hoje, e aí, amados, nós estávamos no altar glorificando a Deus e louvando a Deus. A gente está aqui no altar, nesse altar lindo e maravilhoso, louvando a Deus. Mas quando a gente estava lá no sertão do Nordeste, ninguém viu a gente glorificando a Deus também. Nós fomos gravamos o CD da pastora Márcia, e havia algumas pessoas que testemunharam quanto Deus tinha ministrado ao seu coração. Um primo meu, o Bispo Jaime, lugar na sua igreja onde eu conheci a pastora Érica, lá em meados de 2013, já disse, ela estava pregando uma palavra que eu ainda vou pregar, né? Já preguei algumas palavras dela, e ela pregou sobre Eliseu e o seu machado, e eu fui lá na frente pegar meu machado que eu tinha perdido, amém? E estou com ele aqui, diga glória a Deus. Então, o Bispo Jaime, ele pegou um CD da pastora Márcia e deu para um vizinho dele, ele mora em Nova Iguaçu. Ele deu para o vizinho dele, um cara totalmente drogado, uma esposa e um filhinho. E a esposa, ele falou assim, ouve a música, ele é fiel, a música 5, todo dia. Ele deu o CD para o rapaz e falou assim, olha, ouve essa música, todo dia você vai ouvir essa música. E aquele rapaz todo dia ouvia aquela música. E ele depois deu o testemunho, esse menino, vizinho dele, 10 anos depois, que nós gravamos o CD em 2007 aproximadamente, final de 2007.
E 10 anos depois, na ordenação desse jovem que era drogado, na ordenação dele, 10 anos a pastor, ele deu o testemunho de que ouviu todo dia aquela canção e ele foi liberto para a glória de Deus. Diga amém por isso. Nós pegamos esses CDs, depois, final de 2008, saímos para ficar integral na obra do ministério. E aí fomos com o pastor, aí peguei um bocado de CD, aí, irmão, começou a luta financeira. Aí nós peguei um pastor e falou assim: vão comigo para o Ceará, e aí vocês vão vender CD lá. Eu falei: glória a Deus. Eu levei uma caixa com 200. Ele falou que a gente vai no sertão, mas depois a gente vai na cidade, a gente vai em Fortaleza. E ele falou: quando a gente for em Fortaleza, eu vou fazer agenda que eu conheço a igreja todinha lá, vocês vão vender CD, vão cantar, vai ser uma benção. Eu falei: glória a Deus, eu vou fazer obra missionária, a gente ainda vai ganhar um bom trocado, vão vir próspero, amém. E a gente foi para um triângulo, próximo a 3 cidades, Santa Quitéria, Varjota e Hidrolândia, sertão do Ceará. E aí a gente entrou, irmãos, você não via nada. Quando você entrava aqui, uma casa era aqui, a outra, você andava 2 quilômetros. E nós passamos 1 semana e meia dentro, casas que algumas não tinham nem banheiro. E a gente comia tudo que se botava na mesa, irmão. Então lá, tudo que voa, tudo que rasteja, louve ao Senhor. Vira comida. Você não sabe o que é um capote. Mas, irmão, tudo bem preparado, limpinho, delicioso, glória a Deus. E nós ficamos 1 semana e meia dentro do sertão e não conseguimos sair. Todos os CDs a gente doou para as pessoas. Mas nunca deixamos, amados, que a ansiedade pudesse roubar a nossa paz. Nunca permitimos que o diabo usasse as provações. Sabíamos que isso seria crescimento para nós, porque nós, como Paulo, eu já vou ler esse texto, sabíamos, se estivéssemos passando hoje uma provação, uma necessidade, daríamos glória a Deus. Na abundância, daríamos glória a Deus. Se houvesse uma enfermidade, daríamos glória a Deus. Se estivéssemos com a nossa saúde plena, daríamos glória a Deus. Porque como diz Mateus 6,33, nós fizemos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas eu vou acrescentar. Jesus estava dizendo: busque o meu reino, busque a minha vontade, porque eu cuido de você. Glória a Deus. Jesus estava dizendo: buscai primeiro o reino de Deus. Irmãos, fazer a vontade de Deus é difícil, porque quando você ouve de Deus, você precisa discernir a voz de Deus. E tem aquelas pessoas que vão dizer: isso é de Deus, isso não é de Deus. Mas e o que Deus falou no seu coração? Quem pode julgar o que Deus falou com você? Quem poderia dizer um dia que não era para você vir para essa igreja? Quem disse um dia que não era para alguém ser ingressado no ministério? Quantas pessoas viram a ordenação de alguns irmãos, inclusive posso falar do pastor Kleber, e falava: é um menino, é só um empresário, é um garoto. Como eu disse aqui há 1 ano atrás pregando, eu vi um menino que era um diácono, o menino é quase da minha idade, mas na fé, era um diácono, como ele cresceu, como Deus fez. Quem pode dizer a quem Deus chamou contra aquilo, irmão? Quem podia dizer de José: é um menino, ele agora está na prisão, é um sonhador? Quem poderia dizer que ele ia ser governador do Egito? Jesus estava dizendo: busca primeiro o reino de Deus. Quando você faz primeiro a vontade de Deus, querido, e você já ouviu essa frase: cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas.
Olhando para a nossa história pregressa, eu acho que todos nós aqui, aqueles principalmente que já têm uma caminhada na igreja, uma caminhada cristã, vai dizer como Deus cuidou de mim, da minha casa, da minha família. Uma das guerras que nós travamos foi a crise, uma das maiores crises, que começou aproximadamente em 2015 como uma guerra, e nós estamos vivos aqui. Diga glória a Deus. Deus cuida de você, querido. Não se prenda às tempestades. Quando Jesus ele entra no barco lá no mar da Galileia, quando Jesus entra no barco com os discípulos, que ele diz: passemos para outra margem, vem aquela tempestade. Sabe, irmãos, aqueles homens ali, aqueles pescadores esqueceram, o que Jesus tinha dito. Quantos de nós recebemos uma palavra: você não vai perecer, o seu casamento não vai acabar, eu vou restaurar? Quantas palavras você pegou nesse altar para você? Mas, irmãos, as circunstâncias, a ansiedade, a preocupação roubou essa palavra de você, ou você esqueceu. Quando Jesus entra no barco, ele diz: passemos para outra margem. Jesus não deu motivos para duvidar. Jesus não fez uma pergunta: será que vamos chegar do outro lado? Igreja, será que a igreja vai aumentar, vai crescer? Será que o teu ministério vai romper? Será que eu vou conseguir? Não, Jesus não disse isso. Não sai uma palavra desse altar aqui, irmãos, que vai lhe causar dúvida. Jesus entrou no barco e disse: passemos para outra margem. É imperativo, era uma palavra de ordem. Quando Jesus disse: passemos para outra margem, irmão, quando Jesus disse, deixa eu viajar um pouquinho aqui, o vento entendeu, o mar entendeu, o barco entendeu, a natureza entendeu, só quem não entenderam foi os homens. Pastor, se tivesse um peixe ali, tivesse uma baleia, tivesse um tubarão, tivesse algo que acontecesse, pastor, se afundasse, ei, irmão, toda a natureza entendeu. Podia vir tempestade, sim, mas entenderam. Quem não entendeu foi os homens. Sabe quem tem dificuldade de entender? Somos nós. Talvez essas cadeiras tenham mais fé do que nós. Talvez algumas dessas cadeiras, elas estejam aqui: ah, como é que ele é bobo, olha só. Olha como é que ele é bobo, olha como é que ele não entendeu, eu já entendi. Olha, irmãos, as pedras vão clamar, olha que a cadeira pode clamar aí. Sabe, irmãos, Jesus entrou ali e a tempestade veio, pastor, veio, irmãos. Mas estava ali o dono do universo. Estava ali aquele que tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Eu e você perdemos o controle, Deus não. A gente dá uns gritos histéricos, a gente chora, a gente quer se trancar. A gente, como Elias, após uma palavra de Jezabel, que entra no coração daquele profeta, e ele fica com medo, a gente também acontece isso conosco. A gente esmorece. Jesus não, ele não perde o controle. Quando a gente está ansioso, irmãos, e a gente deixa isso crescer, isso vai se tornando para nós gigantes, barreiras, e nos impedem de crescer. E eu já disse aqui, vamos lutar a vida toda com urso e leão, quando Deus quer nos preparar para vencer gigantes. Mas se ficarmos ansiosos com: ah, meu Deus, a conta amanhã, ah, Senhor, a roupa do casamento, ah, Senhor, como é que eu vou fazer? Irmãos, eu vou falar um negócio para você. Louva a Deus que Deus tem nos abençoado. A gente trabalha muito, mas algumas vezes as contas são maiores. Aí eu vou te falar um segredo. Pega o teu salário, pega um papel, um envelopezinho ali que se chama dízimo, coloca: busca primeiro o reino de Deus.
Eu tenho 44 anos no Evangelho. Quantas vezes a gente pegou o envelope e disse: Senhor, não tenho nem R$1 na conta, nem em casa, até as moedas já acabaram, até a moeda não tem mais, Senhor, sumiram do nosso cofre, mas eu estou aqui entregando o dízimo na tua casa. O último emprego que eu tive nessa época, há muitos anos atrás, João Pedro ainda não era nascido, Sara e Débora era pequenininha, quando eu estava integral na obra, e o último dinheiro que eu tinha, a gente deu oferta na casa de Deus, eu e minha esposa. E aí, eu cheguei barbudo na igreja, com a barba desse tamanho assim, parecia o primo do Bin Laden, que já morreu. E aí o pastor falou assim: cara, vai fazer essa barba. Eu falei: eu não tenho dinheiro nem para o preço da barba, que o último dinheiro eu dei de oferta hoje. Não fala comigo não. E aí, no outro dia, e aí eu lembro de Elias, quando Deus falou assim: Elias, vai lá para debaixo daquela árvore, vai lá que eu vou mandar os corvos te alimentarem, que quando Deus vai te mandar para uma obra, vai te mandar para algum lugar, querido, Ele já vai na frente e provê tudo. Diga glória a Deus. Não se preocupe. Está fazendo a vontade de Deus? Quando Ele fala algo no teu coração, te dá uma ordem, vai. Se Deus está falando, vai, porque Ele já foi na frente e já proveu tudo. Diga glória a Deus. E a gente deu aquela última oferta na casa de Deus, e não estávamos ansiosos não, irmãos. Não estávamos com o nosso coração temeroso. E aí minha esposa então vai, cozinha o macarrão, era o último pacote de macarrão. Ela cozinha, e aí eu estou na mesa sentado, e aí eu começo, vem lágrimas nos olhos, eu estou chorando. A Sara pequenininha pergunta assim: mamãe, por que meu pai está chorando? Ela responde: porque ele está feliz com Jesus, meu filho. E aí eu vou falar com você, irmãos. Estávamos ali porque estávamos na dependência de Deus. E aí, sabe o que acontece com Jó? Quando Jó entra na luta, pastor, eu estou falando isso que tem relação com o que estamos dizendo. Quando Jó entra na luta, ele espera que os seus amigos, recebe a visita dos amigos, ele espera que os amigos o abracem, possam dar uma palavra de conforto. Ele diz assim: a culpa é sua, Jó, tu deve estar pecando. E aí, irmão, se você passar uma luta, vem alguém assim: ah não, tem alguma coisa errada, pecou. Irmãos, cada um de nós tem uma história com Deus. Uns ganham mais, outros menos. Se você está alinhado com o Senhor, com o céu, a luta é tua, irmão, segura ela, passa chorando com o teu Deus. E se as pessoas te julgarem, não tem problema, porque Deus está vendo. E aí estávamos ali, e aí bate no nosso portão. Uma irmã bateu e falou assim: desculpa, eu fui lá atender. E aí a irmã falou, uma moça, uma senhora, nova convertida da igreja, sabia de nada. Falou assim: João Marcos, eu era diácono na época, né? Aí ela: poxa, eu estou com uma vergonha. Eu falei: o que foi, irmã? É que Deus mandou, Deus falou comigo, eu estava incomodada em casa. E eu fui, Deus mandou ir no mercado e trazer, eu comprei 1 quilo de alcatra, eu queria te dar, eu estou com vergonha, você recebe? Eu falei assim: claro, porque Deus é a minha provisão, e foi Ele que mandou você aqui. Quando foi a noite, já 1 mês sem ver meus pais, meu pai sai naquela mesma noite. Meu pai passa lá em casa,
Marco, e aí, tá tudo bem? Eu falei, tá, pai. E sabe mania de pai? Vai na geladeira do filho. Você pode estar com a barriga cheia, mas ele vai lá, você vai fazer compra no outro dia, mas se tiver água, só água, ele fala assim, cara, o que houve? Tá fazendo compra não? Tá passando fome? Mas naquela época estava brabo mesmo, naquela semana. Meu pai foi abrir a geladeira e falou assim, cara, eu falei assim, pai, estamos passando uma luta aí, mas Deus está cuidando da gente. Já tem 1 quilo de alcatra aí na geladeira. Glória a Deus, Deus enviou. E ele tinha vindo do mercado, ele pegou a compra dele todinha e botou lá em casa. Então deixa eu completar a obra de Deus. Diga glória a Deus por isso. Não ande ansioso, não deixa isso tomar o seu coração. Se Deus está permitindo você passar luta, irmão, passe com Deus, entenda. Se você está buscando primeiro o reino de Deus, todas as coisas Ele vai acrescentar. Ele cuida de você. Oh Deus, louvado seja o teu nome. Pastor Kleber já deu testemunho aqui, permita-me. Pastora Érica, Pastor Kleber me avisou meio que em cima da hora para eu pregar, e aí a pastora Érica entra ali, quando eu vim aqui, ele me abraçou aqui, eu falei, o que a pastora Érica está fazendo aqui? Aí ele disse, essa igreja é dela. Aí eu falei, esqueci. Sabe, irmãos, e eles já deram testemunho aqui, que no dia que eles fizeram a mudança para Taquara, alguém da igreja, e eles com fome, sem dinheiro, pastor Fábio já teve um dia que ele não teve dinheiro, irmãos. Brincadeira. Eles sem dinheiro e com fome, e Deus usa uma pessoa para mandar entregar pizza lá. Glória a Deus. E a pastora disse assim, o cara buzinou, ela, não é aqui não, o cara é assim. Vai que ele vem e diz, é X, não tinha dinheiro. Quando você faz a vontade de Deus, Deus te envia para algum lugar, Ele já foi na frente, já proveu tudo. Diga glória a Deus. Cada um de nós pode passar a sua luta com Deus, irmãos. Mas como diz o Salmo capítulo 30, versículo 5, ainda que você chore a noite inteira, chore com Deus, chore na tua luta, e tenha certeza, a alegria vem pela manhã. Quando o povo saiu, irmãos, da Babilônia, eles estavam ali, tinham sofrido, eram escravos, eles só saíram com sementes, e Deus falou, ei, vocês não têm nada, só tem semente, mas aquele que carrega a preciosa semente, pode carregar ela chorando, mas vai trazer consigo na volta a sua recompensa. Diga glória a Deus. Caminha comigo um pouquinho, querido, para o livro de Filipenses. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4. Glória a Deus. Débora, Salmos 35. É o que está acontecendo com você. Todo dia tem um choro, noite de choro, e tem alegria de manhã. E tem gente aqui que está chorando com você, e tem gente que está se alegrando com você. Que a luta eu sei que foi grande lá na tua casa, mas o Senhor falou comigo, esse é o teu texto hoje. Chora, mas de manhã tem alegria. Deus vai nos surpreender todos os dias, vai te surpreender. Deus cuida da tua casa, varão. Deus cuida dos céus. Mateus 6,33. Você tem feito a obra de Deus, Deus vai acrescentar. Amém? Filipenses capítulo 4. Louvado seja Deus.
diz assim a partir do verso 5: seja a vossa moderação, algumas versões equidade, que significa, em outras palavras, sinônimos equilíbrio e posicionamento, conhecido de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos, são as palavras do mestre, querido. Paulo está falando, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, diga glória a Deus. E a paz que excede todo o entendimento, Paulo está falando, querido, a paz do Senhor Jesus, que está além da compreensão humana, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando você assiste, ou você vai numa palestra dessas motivacionais, onde está repletos de vendedores, onde quem dá palestras normalmente são coachings. Você vai nessas palestras motivacionais, a conclusão disso é: se você é senhor do seu tempo e das suas emoções, você é rico. Se você administra, equilibra, tem o seu tempo e consegue administrá-lo, porque tem gente, irmãos, que um dia tem 24 horas e parece que tem 1 hora, não consegue fazer nada num dia. Tem pessoas que se enrolam tanto que não conseguem numa padaria, já pronto, ficou de noite. E tem gente que parece que o dia tem 30 horas, sem fazer propaganda do Unibanco. Parece que o dia tem 30 horas, que ele vem com uma lista, irmão, enorme, e consegue fazer tudo aquilo. Então, tem gente que não tem o controle do seu tempo. Pessoas que às vezes não estão em casa fazendo nada e chegam atrasados da igreja. Tivesse vindo do trabalho, mas não estou em casa fazendo nada e consegue chegar atrasado. Não é senhor do seu tempo, não consegue organizar o seu tempo. E pessoas que não têm o seu equilíbrio emocional, como quando a pastora pregou sobre o reino do norte e reino do sul, quando Deus entrega, Deus não pode entregar os maiores segredos, quem é governado pelas emoções, o reino do sul, porque senão ganha tudo hoje, perde tudo amanhã. Entrega, porque não tem equilíbrio. Porque uma pessoa que não tem equilíbrio emocional perde tudo. E a conclusão da palavra dela é que Deus quer unir o reino do norte e o reino do sul, trazer equilíbrio para nós. Então quando você assiste uma dessas palestras motivacionais, conclusão: seja senhor do seu tempo e das suas emoções. E aí você está pronto para crescer, ser feliz e prosperar. Como você vai crescer se você não tem controle emocional? É um ótimo líder, mas se botar ele aqui, todo mundo vai embora, espanta todo mundo. Porque quer fazer com a força do seu braço. E eu estava conversando com um pastor amigo meu, eu disse assim: se você tentar levar na força do seu braço, querer impor porque você é pastor, um pastor novo, né, jovem, eu falei assim: autoridade você conquista, você não impõe. Quando você começa a gritar com os teus discípulos, você já perdeu a autoridade. Quando você pede assim: pode fazer isso, e vem 2, 3, 4, 5, isso é autoridade, eles reconhecem você. Quando você grita, você perdeu a autoridade, você está desequilibrado, ninguém vai confiar em você. E aí, queridos, Paulo está como aqui um maior dos coachings, está aqui usando até as palavras de Jesus, dizendo: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele está dizendo: a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes. Quando a gente vai no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23,
Salomão está dizendo: olha, que todas as coisas que se deve guardar, guarda o seu coração, por dele procedem as fontes da vida. Paulo está dizendo: a paz de Deus guardará sua mente e o seu coração. Quando a paz de Deus guarda o nosso coração, nós temos um coração, como ele escreveu em Provérbios 15, 13, irmãos, o coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, o que você quer dizer, pastor? As pessoas que têm equilíbrio emocional, que têm a sua vida curada, o seu coração bom, curado, vê nele a alegria do Espírito Santo, ele expressa isso. E aí você não sabe nunca se ele está numa luta ou se ele está bem, se ele está na prova ou se ele está na bonança. Por quê? Porque ele chegou num estado e num estágio com Deus de maturidade, que qualquer circunstância não tira a paz dele, da sua casa, do seu casamento, da sua família. Que os seus filhos não sabem se as contas estão atrasadas, porque vai ver no seu pai e na sua mãe um equilíbrio. Não os vão ver reclamando: ah, esse mês eu não vou entregar o dízimo, ah, esse mês eu não vou fazer isso, ah, agora a gente está frito. Não, os seus filhos veem em você pessoas equilibradas. Você chegou no nível com Deus que passa a luta, o vento levanta, a tempestade levanta. Ei, mas o que Jesus disse? A gente vai chegar do outro lado. Não importa o que acontecer, não deixe as lutas e circunstâncias tirar a sua paz. Glória a Deus. Oh Deus. Amados, Paulo continua no versículo 10, e ele diz assim: muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Essa igreja, irmãos, era uma das que mandava donativos e uma das que sustentava o ministério de Paulo. E aí Paulo está falando: eu me alegro porque eu tenho uma oportunidade. Eu pensei que vocês tinham esquecido, mas foi falta de oportunidade que eu não recebi a oferta para que eu possa fazer a obra de Deus. Mas aí ele diz assim: eu não digo isso para vocês por necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Paulo vai começar um ensinamento nos próximos versículos que nós vamos ler. Paulo está falando: eu sei que vocês faltaram oportunidade de ofertar na minha vida, porque vocês são daqueles também que sustentam o meu ministério, esse ministério apostólico de abrir obras, de ir para todos os lugares. Vocês são um bênção, têm me sustentado. Eu não estou desprezando a oferta de vocês, mas eu já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Então, irmão, se eu estou na luta, eu vou glorificar a Deus. Paulo está dizendo isso. Caminha comigo no versículo 12. Paulo está dizendo: sei passar necessidade. Ele está falando: eu glorifico a Deus na necessidade, e também sei ter abundância. Ei, igreja, eu glorifico a Deus quando está bom, eu glorifico a Deus quando as coisas não estão boas. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. E ele sela, querido, o que ele fala anteriormente, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Levanta a tua mão direita e repita comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga, querido: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou falando do homem de maior influência do Novo Testamento, aquele que abria obras, aquele que foi usado por Deus poderosamente, passou necessidades, lutas, e ele estava dizendo: em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Posso todas as coisas naquele que tem me dado forças.